Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas e que conosco rezam por esses três homens da nossa comunidade da paróquia Santo Antônio de Itapajipe, mas mais ainda unidos a toda a diocese de Ituiutaba, que celebra um grande momento da sua história, que é a ordenação desse grupo de diáconos permanentes. Da nossa comunidade, os escolhidos, Hugo, Mário e José Adolfo. Nos planos de Deus estavam os três. A liturgia da palavra que nós hoje celebramos e ouvimos nos diz que Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. O diaconato, ele é a base da igreja em saída. Jesus saiu de casa. Jesus mostra que a missão do diácono é um contínuo sair em missão. Diáconos, do grego serviço, ajudante, é um ministro do serviço. Depois que Jesus saiu, havia lá uma grande multidão. Jesus, ele entra na barca, a igreja. Ele senta, porque Jesus é aquele que ensina. E enquanto isso, a multidão ficava de pé na praia. Ficar de pé aqui na multidão é ficar em atenção àquilo que Jesus está da barca ensinando. Vocês irão receber um ministério que surge de uma necessidade. Quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, de 1 a 6, nós vemos que os gregos foram reclamar com os apóstolos que as suas viúvas não estavam sendo bem assistidas. E os apóstolos dizem que eles não podem deixar aquilo que é essencial, a pregação da palavra, para cuidar de outras administrações. Portanto, os apóstolos pedem que a comunidade escolha 7 homens. E desses 7 homens, eles têm que ter 3 características. Primeira, que sejam pessoas de boa reputação. A nossa reputação evangeliza. Que sejam cheios do Espírito Santo. Que vocês sejam diáconos cheios do Espírito Santo. Porque quem conduz o ministério é o Espírito Santo. E que sejam homens de sabedoria. É mais do que saber tudo o que vocês estudaram na teologia. É ter sabedoria. Desse modo, o ministério diaconal é uma instituição divina e apostólica. Os apóstolos então encarregaram os diáconos desse ofício para que eles pudessem então cuidar da palavra. Depois disso, os apóstolos oraram e impuseram-lhes as mãos sobre esses 7 escolhidos,
Isso é o que vai acontecer com vocês nesse próximo sábado de manhã. Nesse dia, é o bispo, sucessor dos apóstolos, que vai impor as mãos sobre vocês. O bispo impondo as mãos demonstra a ligação que vocês têm com ele, que ordena vocês. A ligação de serviço nesta igreja particular a ele, que os envia a esta paróquia. Portanto, é um ministério que imprime caráter. Nada pode tirar de vocês a imposição das mãos do bispo. Vocês recebendo esse ministério imprime em vocês caráter. Portanto, aprendam primeiro, como essa multidão que estavam de pé. Aprendam primeiro a escutar Jesus. Aquela multidão na praia, em pé, ouvia da barca o seu pastor. Aprendam com essa multidão a escutar Jesus. É a maior escola formativa, é esta: escutar Jesus. Desse modo vocês irão se configurar ao Cristo servo. De modo muito particular, vocês irão servir em 3 dimensões, em 3 mundos. A primeira dimensão é a da palavra. Vocês serão ministros da palavra. O evangelho de hoje é o evangelho da palavra. O semeador saiu para semear a palavra. Vocês serão ministros da palavra. Todo sacramento que vocês ministrarem, a palavra tem suma importância. No batismo, é a palavra que realiza. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vocês devem ser homens íntimos da palavra, seja no batismo, que é uma grande alegria da iniciação cristã, como seja na celebração de uma exéquia. Vocês serão homens da caridade. É o munus, podemos dizer assim, da diaconia. Não vamos aqui destacar grau de importância, mas a caridade para o ministério diaconal, ela é fundamental. Vocês recebem o primeiro grau da ordem. Alguns de vocês são casados. Portanto, vocês já têm experiência nessa dimensão que o matrimônio é também, como a ordem na igreja, os sacramentos de serviço. Como nós temos os sacramentos de iniciação, sacramentos da cura, o sacramento do matrimônio e da ordem é o do serviço. E vocês estão recebendo do primeiro grau, diaconal. Grau, não degrau. Numa empresa, um funcionário ele entra e ele galga subir na empresa. Ele galga ter cargos melhores conforme a sua estadia na empresa. Ele começa de baixo,
e ele quer subir os degraus da empresa. Se isso acontecer no diaconato, vocês perdem a essência desse ministério, porque ele não é de degrau, ele é de grau. Vocês estão recebendo o primeiro grau. Vocês não estão como diácono transitório, se preparando para o ministério presbiteral, mas vocês estão se preparando para esse ministério. Vocês foram chamados para o diaconato. Um diácono que fica viúvo, ele continua diácono, ele não vai ser padre. Pode ser? Pode ser, mas ele é diácono. Esta é a ordenação de vocês. Munos do serviço. O diácono é aquele que serve. No lava-pés, hoje serão abençoadas as túnicas de vocês. No lava-pés, quando Cristo tira a túnica e coloca o avental, depois de lavar os pés, o texto bíblico não diz que ele tira o avental. O instrumento do diácono é o avental, porque lembra o serviço. Ou, se você preferir, a dalmática. Os dálmatas eram um povo que servia os romanos. Os dálmatas serviam os romanos nos serviços mais simples, de modo especial na caridade. E eles usavam um avental, que alguns chamavam de dalmática. O avental deve ser o caráter do ministério de vocês, como foi o de Jesus. Jesus não tirou o avental em todo o seu ministério, porque foi o Cristo servo. E a última dimensão, o último munus, é o da liturgia. O diácono é aquele que serve na liturgia, oferece, ou melhor, apresenta ao sacerdote que vai oferecer. Vocês apresentam o pão e o vinho, apresentam as preces, o sacerdote oferece. Por isso, o ministério de vocês deve estar em muita sintonia com o ministério presbiteral. Eles não se confundem, cada um tem a sua função. Sejam pessoas da liturgia, porque a função da liturgia é nos ligar a Deus. Depois que Jesus falou à multidão, ele contou uma parábola. Na parábola, o semeador saiu para semear. De novo, a segunda vez que aparece nesse texto que Jesus saiu de casa, agora saiu para semear. O ministério diaconal é a todo momento saída. E para a gente sair, nós temos que ser livres, disponíveis e dispostos. Jesus é ao mesmo tempo o ser. Vocês, diáconos, não são a semente semeada, mas Jesus faz de vocês outros semeadores. O diácono é semeador da palavra. A primeira semente cai à beira do caminho, e nesse momento, à beira do caminho, os pássaros vieram
e comeram a semente. À beira do caminho significa a fragilidade da nossa vida. Vocês serão ordenados. Vocês vão receber um dom, uma graça. Mas vocês continuam sendo o Hugo. Vocês continuam sendo o Mário. Você continua sendo José Adolfo. Vocês continuam sendo humanos, frágeis, que devem contar sempre com a graça de Deus. Não deixem que os pássaros venham roubar a palavra semeada na vida de vocês. A outra semente cai num terreno que é pedregoso. Como a terra era fofa, ela não tinha profundidade. Logo que a planta saiu, bateu o sol, queimou, porque não tinha raiz. Vocês são convidados a ter profundidade, a enraizar o ministério de vocês em Cristo. Quando a nossa raiz não está ligada à videira que é Cristo, a terra fica fofa. Sem raiz, nós podemos ser queimados pelo sol, pelos sols das dificuldades da vida. Sejam ligados a Cristo. A última semente dessas dificuldades, ela cai no meio de espinhos. Quando ela cresce, ela é sufocada. O ministério de vocês vai passar por muitas situações de espinhos, mas não os deixe crescer. Eles podem sufocar. Não deixe que os espinhos desanimem vocês. Aproveitem das dificuldades para aprender, para ceder, para compreender, para crescer. Mas também tem a semente que cai em terra boa. Essa vai produzir frutos. Seu Mário, José Adolfo e Hugo, que vocês tenham uma terra boa, um coração aberto para acolher esse ministério. É ao mesmo tempo que é serviço, é presente de Deus para servir a comunidade. Não é para servir vocês, é para servir a comunidade do Cristo. E olha que interessante, mesmo na terra boa, um deu 100, o outro deu 70, o outro deu 30. Mesmo na terra boa, ninguém produz igual. O diaconato não é uma disputa, a terra boa é para produzir. Cada um irá produzir nas suas possibilidades. O Evangelho diz que um produziu 100, o outro 70 e o outro 30, porque nesse reino bonito nós não somos iguais. Que o Cristo servo, nessa liturgia de hoje, abençoe esse chamado de vocês. Que Santo Estevão interceda por esse lindo ministério, por esse lindo chamado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.